Meninos, então, voltamos para conversar um pouquinho sobre o nosso novo conteúdo, né, que está dentro de eletrodinâmica. Até então, nós estávamos estudando eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. A partir de agora, a gente entra na parte de eletrodinâmica. Então, vamos lá, né? Bem, o que é eletrodinâmica? Então, é a parte da física que estuda o movimento das cargas elétricas. Eletrostática, eletricidade, estática. Então, estuda cargas elétricas paradas. Aqui a gente vai estudar a carga elétrica em movimento, tá? Por isso chamado de eletrodinâmica. E carga elétrica em movimento, a principal consequência é corrente elétrica, tá? Então, o que é corrente elétrica, né? É o termo utilizado para definir o movimento ordenado de cargas elétricas. Então, tem movimento ordenado, tem corrente elétrica. O que acontece? Nós sabemos que a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria. Então, vamos falar dos metais, que são os nossos principais condutores, o que é mais comum para a gente. A carga elétrica, né, os elétrons, eles estão já dentro do fio metálico, ele é uma propriedade da matéria. Porém, eles estão em movimento desordenado, como dessa imagem aqui. Para a gente ter corrente elétrica, é necessário que a gente tenha um movimento ordenado de carga elétrica. E esse movimento ordenado, ele acontece por conta de uma diferença de potencial, é um estímulo para que esses elétrons se movimentem de forma ordenada. Nesse caso, está sendo promovido aqui, a diferença de potencial está sendo promovido pela bateria. Os elétrons sempre vão ir da região de menor para a região de maior potencial, que é o que acontece aqui nessa imagem. Mudei um pouquinho a nossa tela aqui para a gente conversar sobre as duas coisas que são essenciais para a gente ter corrente elétrica. Então, primeiro que tem assim, um movimento ordenado de elétrons e esse ordenamento é causado por uma diferença de potencial, que no nosso caso ali foi uma bateria. O outro é que a gente precisa ter um caminho fechado para que esses elétrons tenham um movimento ordenado. Então, o interruptor, né, que é aquele botão onde a gente liga e desliga, por exemplo, a luz do nosso quarto, ele faz esse papel. Então, olha, quando ele está assim, o caminho está aberto. Então, os elétrons não têm como estabelecer um movimento contínuo. Quando eu aperto esse interruptor, eu faço com que tenha um caminho fechado, os elétrons passem a se movimentar ordenadamente, e aí eu acendo a lâmpada. Apertei novamente, eu interrompo o caminho, a lâmpada apaga. Ligado, eu fecho o caminho, os elétrons começam a se movimentar e a lâmpada acende. Então, duas coisas a gente precisa para ter corrente elétrica. Movimento ordenado e um circuito, um caminho fechado. Bem, voltando aqui para os nossos slides, nós temos, né, o sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica é aquele que eu já estava mostrando. É o sentido em que os elétrons se movimentam da região de menor para a região de maior potencial. O sentido real da corrente elétrica ele é contrário ao sentido do campo elétrico. O sentido convencional é o sentido em que as cargas elétricas têm o mesmo sentido de movimento do campo elétrico. Tá? Isso aqui é o sentido que se convencionou. Tá? Então, a gente sabe que, na realidade, o que acontece? É esse aqui. Tá? Mas quando a gente estiver falando de sentido convencional, vocês precisam pensar que as cargas elétricas se movimentando no mesmo sentido que o campo elétrico. Nesse caso aqui, a gente simbolizou pelo movimento dos prótons, ok? Bem, então nós já vimos, né? Que corrente elétrica é um movimento ordenado de carga elétrica. Para que esse movimento seja ordenado, é necessário uma diferença de potencial que vai ordenar esses elétrons e um caminho fechado. Mas o que me fez vir aqui hoje para conversar mais com vocês foi a intensidade da corrente elétrica, né? Que é o cálculo, que geralmente é a parte onde vocês mais apresentam dificuldade, né? Em quantificar isso. Deixa eu mover a minha fotinha para cá, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui, que é importante. Então, o que é a intensidade da corrente elétrica? Ela é definida como o número de carga elétrica que passa por segundo no condutor. Agora, mais para frente, eu vou mostrar uma imagem bem esclarecedora para vocês sobre isso. Como é que a gente calcula a corrente elétrica? Aqui, né? Corrente elétrica é simbolizado pela letrinha I. Coloquei aqui para vocês, tá? O que significa? A unidade de corrente elétrica é o ampere, simbolizado pelo A maiúsculo. Nós temos, então, que a corrente elétrica
é a divisão entre a quantidade de carga que passa pelo corpo, pelo tempo que essa carga gastou para passar por esse corpo. Essa equação aqui, ela é uma variação dessa primeira. Por quê? Se vocês olharem, ó, o I aqui é igual ao daqui, o ΔT, que equivale a tempo, também é o mesmo. O que diferencia é que aqui o Q está escrito na forma da equação. Lembra lá da nossa primeira equação do primeiro bimestre, onde Q era igual a N vezes E, onde N é o número de prótons ou elétrons em excesso e E é a carga elementar? Então, o que a gente fez? A gente pegou o Q, que estava aqui, e substituiu ele. Então, não é duas equações, tá? É uma única equação. A diferença é que nessa segunda, o Q está substituído. Onde Q é carga elétrica, não é novidade para nós, já vínhamos calculando essa grandeza. O C é a unidade de carga elétrica, que é o Coulomb. ΔT é o nosso tempo, e aqui é essencial, o nosso tempo, que vai estar sempre nas unidades do Sistema Internacional, que no caso é o segundo. N é o número de partículas em excesso, e E é a carga elementar, que é aquela que sempre assume o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, a carga de um único próton ou de um único elétron. Bem, essa imagem aqui é a que eu queria conversar com vocês. Lembra da equação da corrente elétrica, né? Onde I é igual a Q sobre ΔT? Vamos colocar aqui. Então, o que isso significa? Que a gente vai quantificar a quantidade de carga que passa por uma seção do nosso condutor por unidade de tempo. Então, é como se eu fosse contar a quantidade de carga elétrica que passou por esse círculo aqui e o tempo que ela gastou. Se eu dividir a quantidade de carga que passou pelo tempo que foi gasto, eu chego na minha grandeza corrente elétrica. Geralmente, isso aqui é chamado de seção reta de um fio, ou seja, imagine que isso aqui fosse um rocambole e a gente cortasse uma fatia dele. A gente não precisa medir a quantidade de elétrons que passa por todo o fio. Como o fio geralmente tem a mesma espessura, o que a gente faz? A gente mede de uma pequena região, que é chamada de seção reta, e essa pequena região equivale ao todo, porque os elétrons que passarem por essa seção vão passar por essa e pelas outras que se seguirem. Além da equação, meninos, a gente também pode calcular. Na verdade, aqui a gente não vai calcular a corrente elétrica, mas a gente consegue também fazer esse cálculo. A gente pode calcular a quantidade de carga que passa por um corpo por meio da área de um gráfico. Então, quando eu tenho um gráfico corrente versus tempo, eu posso calcular a quantidade de carga que passou por esse circuito usando a área de um gráfico. Então, por exemplo, se eu quero saber, imagina que eu tenho um condutor metálico e eu quero saber qual é a carga que passou entre 2 e 8 segundos nesse condutor. O que eu posso fazer? E eu tiver o gráfico dele, eu vou rachurar, né, a parte que eu quero, ou seja, eu vou pegar a parte que eu quero, então entre 2 e 8. Percebam que aqui eu formo um retângulo. Calculando a área do retângulo, eu consigo determinar qual foi a quantidade de carga que passou por esse condutor. Vamos ver isso agora em alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de vocês entenderem e resolver a lista que eu vou enviar, que eu vou encaminhar essa semana. Então, vamos lá fazer um pouquinho de exercício, né? Deixa eu só pegar meu pincel aqui, abaixar minha fotinha para não atrapalhar a nossa leitura. Então, vamos para o exemplo 1, tá? Pela seção reta de um condutor, então por uma fatia, lembra que eu falei que seção reta era uma fatia? Então, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual. Então, o que ele quer saber? A corrente elétrica. E ele me deu a carga e ele me deu o tempo. Então, olha aqui os dados, né? Ele quer saber corrente elétrica, me forneceu carga e me forneceu tempo. É um exercício simples da aplicação da equação da corrente elétrica. O único detalhe que a gente tem aqui é o tempo. Lembra que eu falei que a gente vai usar as unidades do Sistema Internacional? Então, o tempo aqui, ele foi dado em minutos. A gente precisa que esse tempo seja dado em segundos.
Então, aqui é muito fácil, né? A gente multiplica por 60, ou simplesmente 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir. A carga é 12, o tempo é 60, tá? A gente vai usar em segundos. Dividindo 12 por 60, eu tenho a corrente elétrica que passa por esse condutor. Isso é igual a 0,2 amperes. O que isso significa? Que a cada 1 segundo, 0,2 coulombs de carga passa pelo meu condutor. Essa é a interpretação do exercício. Vamos para o próximo, que esse aqui era o mais simplesinho, né? Vamos fazer esse aqui, que ele é um pouquinho mais elaborado. Esse exercício eu peguei da página 71 do livro de vocês, é o exemplo 4. Depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada lá na resolução. Então, vamos lá. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes. Então, aqui ele já está me dando a corrente elétrica. Sendo E, ou seja, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de elétrons que atravessa uma seção reta do fio em 10 segundos. Então, ó, nesse caso, ele já não quer saber corrente elétrica. A corrente elétrica foi fornecida, tá aqui, 8 amperes. Ele quer saber o número de elétrons que atravessa esse condutor. Bem, já coloquei a resolução aqui para vocês, para ficar mais fácil, até porque eu não tenho tanta habilidade com o mouse assim, né, para ficar escrevendo todos os números, e a gente vai comentando essa resolução. Então, tá aqui os dados que foram fornecidos lá no enunciado. Então, a corrente elétrica, a carga elementar, o tempo. E o que ele quer saber? Número de elétrons. Nós sabemos que para calcular o número de elétrons, a gente usa essa equaçãozinha aqui, certo? Q é igual a N vezes Z. Porém, se eu quero N, então essa aqui é a variável que eu quero achar. Isso indica que eu preciso ter o Q e que eu preciso ter o E, que é a carga elementar. A carga elementar ela é uma constante e foi fornecida no enunciado. O que eu não tenho é o Q e eu preciso encontrar ele. Bem, se eu não tenho o Q, o exercício vai me fornecer algum meio de achar esse Q, porque senão ele fica sem resolução. Então, olha, se eu for olhar para os outros dados, eu tenho a corrente elétrica, que eu ainda não usei, e eu tenho o tempo, que eu ainda não usei. Pegando a nossa equação de corrente elétrica, eu tendo a corrente elétrica e o tempo, eu acho justamente o que eu estou precisando na outra equação, que é o Q. Então, vamos lá substituir. Corrente elétrica é 8. O delta Q é o que eu estou procurando. E o tempo é 10 segundos. Coloquei aqui. Vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar cruzado isso aqui. Então, delta Q vezes 1, delta Q. 8 vezes 10, 80. Descobri a minha carga. Agora, é voltar para a nossa equação da quantidade de carga elétrica e descobrir o N. Então, 80 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 1,6 ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, realizando a divisão. 80 dividido por 1,6, 50. O 10 a menos 19 aqui, ele sobe com o sinal trocado. Eu até poderia, por exemplo, aqui, fazer um outro passo. Eu poderia escrever assim, por exemplo, ó. Em vez de eu escrever 80, eu poderia escrever 8 vezes 10 elevado a 1. E aqui embaixo ficaria 1,6. Nossa, ficou ótimo isso, hein? Vezes 10 a menos 19. Certo? Eu poderia fazer assim também. O que eu fiz aqui? Eu dividi o 80 por 1,6, que deu 50. Subi o 10 a menos 19 aqui, né? Ele estava dividindo, eu subi ele multiplicando com o sinal do expoente trocado. Se eu fizer isso aqui, vai dar na mesma. Só que, deixa eu arrastar a foto para cá. 8 dividido por 1,6 é igual a 5. Eu conservo a minha base e vou subtrair os meus expoentes. 1 menos 19 dá 20, tá? Então, eu chego no mesmo resultado que esse aqui. Aqui, qual que foi a diferença, né? Eu dividi o 80 por 1,6, deu 50. Subi o 10 a menos 19 para cá com o sinal do expoente trocado. Depois, eu caminhei com a vírgula, né? Eu andei com a diferença, eu caminhei com a vírgula aqui para esquerda. Esquerda aumenta.
Então, o que eu fiz? Ao caminhar com a vírgula para a esquerda, eu aumentei 1 no expoente. Então, de 50 virou 5 e eu somei 1 no expoente, que ficou 19 mais 1, ficou 20, né? Deixa eu achar. Aqui, estou mostrando, né? Caminhei com a vírgula para esquerda. Esquerda aumenta. Então, eu somei 1 aqui no expoente. Ficou 20. Então, dos dois jeitos, eu chego no mesmo resultado, tá? Tanto transformando o 80 para notação científica, quanto resolvendo normalmente. Vamos para o nosso próximo exercício. Bem, o próximo exercício também é um exercício do livro didático de vocês. Tá? O exercício é o exemplo 5 da página 71. Aqui para nós ele ficou como exemplo 3. Uma corrente elétrica num condutor tem intensidade que varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Qual o valor da quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de 0 a 8 segundos? Então, ele quer saber a carga que atravessa esse condutor. Veja que eu poderia procurar, né? Se a gente for pegar, eu tenho que é corrente elétrica Q sobre delta T. Só que como é a minha corrente elétrica aqui, se vocês olharem, ela varia um pouquinho, né? Aqui ela cresce, aqui ela é constante, aqui ela diminui. Então, não dá para ficar usando essa equação aqui, que é para corrente contínua. Então, nós precisamos calcular isso por meio da área de um gráfico. Se eu perguntar para vocês que figura geométrica esse gráfico forma, dá uma olhada aqui nessa área, ó. Toda essa área aqui vai formar uma figura geométrica. Que figura é essa? Então, vamos lá. Quem falou trapézio, acertou, tá? A figura geométrica aqui é um trapézio. Deixa eu colocar aqui no cantinho. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é dada por base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Primeira coisa, então, é a gente lembrar do trapézio. Geralmente, o trapézio que vocês estudam na matemática, né? Tem muita gente que vê um trapézio assim. Tá? Mas esse aqui também é um trapézio, é uma outra variação. Não me recordo agora o nome, né? Porque tem trapézio retângulo e alguns outros nomes de trapézio. Nesse trapézio aqui, a base maior é essa, a base menor é essa daqui, e essa parte é a nossa altura. Aqui é bem semelhante. Então, o maior lado vai ser a minha base maior, o menor lado, a minha base menor, e esse pedacinho aqui vai ser a altura. Antes de eu jogar na equação, eu preciso olhar as minhas unidades de medida. Então, aqui está em segundos, se não tivesse a gente converteria. Aqui está em ampere, só que aqui, pessoal, aparece um símbolozinho diferente para nós. Aparece o M, que significa mili. Então, o que a gente precisa lembrar? Que o mili, ele equivale a uma potência de 10 elevado a menos 3, tá? Então, tudo que tiver nesse eixo aqui, que é o eixo da corrente elétrica, vai estar multiplicado por 10 a menos 3. Então, vamos começar a substituir na equação, então, né? A quantidade de carga aqui vai ser igual à área do trapézio, que a gente já tem a equação, que é essa. Então, a quantidade de carga vai ser base maior. A base maior é todo esse tamanho aqui. E aqui ele está bem claro e nítido para a gente que ele vale 8. Então, está aqui, 8. A base menor é que a gente precisa ter um pouco de atenção. A base menor é esse tamanhozinho aqui. Então, tem muita gente que teria, né, a tendência de colocar de 0 a 4. Não, pessoal, a base menor não começa aqui no 0. Ela é esse comprimento aqui. Então, a gente precisa descobrir quanto ele vale. Ó, ele termina no 4 e ele começa no 2. 4 menos 2, 2. Tá bom? Então, é só subtrair os valores aqui para a gente achar o tamanho da base menor. E a altura? A altura é esse tamanho aqui, né? Nossa, ficou bem esquisitinho. Vamos pegar uma borrachinha aqui para me apagar. Bem, a altura, então, pessoal, é esse tamanho aqui dessa linha pontilhada. Vamos ver se eu consigo fazer mais reto. Isso. Que equivale, tá aqui no gráfico, 64. Mas lembra que tudo que tiver nesse eixo aqui está multiplicado por 10 a menos 3? Então, a gente coloca aqui, 64 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Agora, é efetuar as contas sempre na ordem certa. Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, né? 8 mais 2, 10.
vezes 64 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 10 vezes 64, 640, vezes 10 elevado a menos 3. 640 dividido por 2, 320. Só que o que acontece aqui, meninos? Nós temos uma potência. E aí, a gente conversou isso já, né, em alguns momentos da nossa aula, que esse valor que acompanha a notação científica, ele sempre tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Nesse caso, o valor ele está maior que 10. Então, a gente precisa padronizar. Eu tenho duas opções aqui para padronizar. Eu posso andar com a vírgula até esse valor ficar entre 1 e 10, ou eu posso subir com a potência. No caso aqui, eu posso andar com a vírgula para a esquerda. Então, se eu andar duas casas para a esquerda, iria ficar assim, ó, 3,2, a vírgula aqui, vezes 10. Eu não andei duas casas para a esquerda não aumenta, eu somo 2 aqui, então. Ficaria 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Isso é um resultado, tá? E está correto, está dentro da norma da notação científica também. Porém, se eu andasse mais uma casa, eu ia ficar com 0,32, ia somar 3, menos 3 mais 3 daria 0, eu poderia sumir com a potência e daria um resultado aqui em decimal. Então, aqui eu tenho um resultado em função de notação científica e aqui eu tenho um resultado decimal. Os dois estão corretos, tá? Aí vai da habilidade de cada um em mexer com notação científica, do gosto, ou de como o exercício pedir e apresentar as alternativas. No nosso caso aqui não tinha alternativas. Bem, meninos, eu espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível nos fóruns para a gente conversar. Mandem as suas perguntas, porque isso me ajuda na hora de fazer esses momentos aqui com vocês. Espero que todo mundo fique muito bem, né? Fiquem em casa, se cuidem direitinho, estudem, porque afinal a gente não está de férias. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.